O coach, eu vou pedir licença para vocês dois para chamar o nosso repórter em Belém, o Lucas Borges Teixeira. Ele está com o presidente do PT, Edinho Silva, e vai trazer um pouco desse panorama, né, de como eles estão acompanhando as negociações em Brasília, também sobre esse assunto, não é, Lucas? Bem-vindo, uma boa tarde para vocês. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos e todas. Estou aqui com o presidente do PT, Edinho Silva. Presidente, como é que o senhor viu? O senhor já fez críticas públicas, o partido está fazendo, outros representantes do partido estão fazendo críticas públicas, tanto à indicação do Derrick quanto ao relatório dele. Queria perguntar primeiro, como é que o senhor viu essa posição do presidente Hugo Motta? Isso foi um desconsenso com o Partido dos Trabalhadores e com o governo? Olha, infelizmente eu considero um erro do presidente Hugo Motta. Porque esse debate de segurança pública é uma oportunidade, né? E esse projeto era uma grande oportunidade para que nós pudéssemos pôr à mesa as principais lideranças políticas do Congresso Nacional, para que a gente, de forma emergencial, formule uma proposta de segurança que vá ao encontro dos anseios da sociedade, pelo fato desse tema ser um dos grandes temas de preocupação do povo brasileiro. Quando o presidente Hugo Motta vai ao Estado de São Paulo, retira o secretário de Segurança Pública do Estado para ele ser o relator, primeiro, eu penso que é um desrespeito à casa, porque certamente na Câmara nós temos muitos parlamentares em condições de relatar um projeto dessa importância. Segundo, o presidente Hugo Motta, ele cria um instrumento de partidarização. Porque o Derrick é secretário de Segurança Pública de um governador que forma um bloco de governadores que tem sistematicamente atacado o governo do presidente Lula e tem feito oposição de forma sistemática ao governo do presidente Lula. Claro que quando você retira alguém que nem no parlamento está, de uma secretaria, vinculado a um governador que é um dos líderes desse movimento de oposição, você efetivamente partidariza. E quando você partidariza, você interdita o diálogo. Você interdita a possibilidade de nós construirmos um consenso, né, em torno de uma proposta de segurança pública que, primeiro, defina qual o papel de cada ente federado, qual o papel da União, qual o papel dos estados, qual o papel dos municípios, criando uma junção de esforços no enfrentamento ao grande problema que é a segurança pública. E, em consequência dessa escolha, que é a escolha de montar um palanque político, um palanque eleitoral, com um tema tão importante e tão emergencial para a sociedade, a consequência disso é que sai um relatório, na minha avaliação, que é um dos grandes retrocessos na concepção de segurança pública, porque não só ataca o problema, né, que é unificar o Brasil no entorno de uma política que seja eficaz para a segurança pública, no combate ao crime, né, além de não enfrentar esse problema, ele é um relatório que enfraquece a Polícia Federal, que hoje é a polícia mais preparada para enfrentar o crime organizado. É a polícia que tem mais condições estruturais de inteligência, de interlocução com outras polícias, com as polícias de outros países para enfrentar o crime organizado. Esse enfraquecimento, na verdade, quando você tira atribuições da Polícia Federal, você fortalece, por consequência, os criminosos, o crime organizado e, claro, também a rede de corrupção, infelizmente, que existe no Brasil. E como o PT e o governo, né, articuladamente, pretendem fazer para combater esse relatório? O senhor tem conversado com a ministra Gleisi Hoffmann, tem conversado com outros partidos da base, o que se pretende fazer para tentar ir contra isso? Primeiro, não pode deixar passar esse relatório, porque esse relatório, ele joga a favor do crime organizado, porque para a audiência do UOL entenda, né? Ele é um relatório que ele proíbe a Polícia Federal de investigar criminosos. Porque cada vez que a Polícia Federal tiver que investigar, ela tem que pedir ou informar os governadores e as autoridades estaduais que ela vai fazer uma operação. Primeiro, o risco desse vazamento da operação existir é grande. E segundo, trava a investigação da própria polícia. Cada passo que a polícia for dar
para investigar o crime organizado ou os malfeitos da corrupção, a polícia não pode dar o passo seguinte, porque ela tem que informar as autoridades estaduais. Evidente que isso enfraquece, repito, a Polícia Federal. Enfraquecimento da Polícia Federal significa o fortalecimento do crime organizado e o fortalecimento daqueles que, infelizmente, usam a corrupção como forma de enriquecimento no país. Mas a base vai ter força para conseguir barrar? Tem sido uma dificuldade em muitas pautas, em especial essas mais delicadas, por assim dizer. Todas as manifestações das autoridades na área de segurança, das autoridades do judiciário, das autoridades do Ministério Público, é no sentido de que esse relatório ele é um desastre. Ele não pode passar no Congresso Nacional porque ele vai contra os interesses da sociedade, porque ele evita que, por exemplo, a Polícia Federal bloqueie patrimônio de criminosos, bloqueie o dinheiro de criminosos, e você só vai conseguir estrangular, aniquilar o crime organizado se você impedir que esse dinheiro seja usado para compra de armas, compra de drogas, né, para cooptação dos nossos adolescentes, dos bairros, das comunidades, das periferias do Brasil, que esse dinheiro não seja utilizado para a corrupção de policiais, para a corrupção de autoridades. Então, quando você impede que a Polícia Federal vá a fundo nas investigações e feche a torneira do dinheiro do crime, claro que você está favorecendo o crime organizado, e é por isso que as autoridades têm se manifestado contra, as lideranças da sociedade civil têm se manifestado contra esse relatório. E eu espero que essa pressão da sociedade impeça que o Congresso Nacional aprove um tamanho retrocesso jurídico que seria, repito, fortalecer o crime organizado e fortalecer a corrupção no país. Oi, Diego, temos uma pergunta do estúdio? Isso, vou aproveitar aqui e pegar a palavra e passar para o Ricardo Couto, nosso colunista. Ele tem pergunta também para o presidente do PT. Fala, Couto. Boa tarde, Edinho. Obrigado pela entrevista. Eu queria saber o seguinte: hoje de manhã teve uma reunião do Hugo Mota com os líderes, né? E o clima esquentou, né? Houve um bate-boca dele com o Lindenberg Farias, o líder do PT, do governo na Câmara. Como é que está o clima agora? Você que está acompanhando tudo aí em Brasília, você vê, tem alguma chance desse PL ser votado amanhã? Ou vai ficar para a semana que vem, ou sei lá para quando, né? Eu concordo com o que você falou sobre o Hugo Mota, mas por que ele fez isso? Eu não consigo entender. Por que nós estamos discutindo isso agora? Lucas. Presidente, nosso colunista Ricardo Couto agradece a sua presença entre nós, e ele fez duas perguntas. Lembrou que hoje pela manhã, aparentemente, o clima esquentou lá na Câmara entre o líder Lindenberg Farias e o presidente Hugo Mota. Então ele queria perguntar, como acha que está essa relação agora, se há chance desse PL ser votado já, por exemplo, e dois, qual a sua avaliação, por que o presidente Hugo Mota fez essa escolha pelo ex-secretário Derrite? Primeiro, um grande abraço ao Ricardo, que para mim é um dos ícones do jornalismo brasileiro, uma referência para todos nós que cultivamos, né, o bom jornalismo, a boa comunicação. Olha, Ricardo, eu penso que o presidente Hugo Mota, como eu disse há pouco, ele cometeu um grande erro político. Você não pode partidarizar um debate como esse. Não tem o menor sentido você pegar um representante do setor mais sectário hoje da política brasileira, mais radicalizado da política brasileira, inclusive um setor que eu digo, né, que boa parte dele se inspira, inclusive, nas concepções do fascismo. Você não pode pegar um representante desse setor e pôr para relatar um projeto do presidente da República, um projeto que tinha por objetivo enfrentar o crime organizado, enfraquecer o crime organizado naquilo que efetivamente é importante e funciona, que é você combater a estrutura financeira do crime, você combater a estrutura organizativa do crime. Então, um projeto tão importante que o presidente Lula manda ao Congresso Nacional, e o presidente Hugo Mota comete um erro político dessa dimensão. Claro que estremece as relações, claro que tem uma quebra da relação de confiança, né? E eu penso que é difícil, nesse ambiente, nós consertarmos essa relação. Espero que o presidente Hugo Mota
entenda o contexto que esse debate se inseriu e não atropele para votações, porque, claro, se ele atropelar, encaminhando esse projeto para votação da forma como ele está, com esse relatório que, digo, favorece o crime organizado e favorece a corrupção, claro que é quase que dá um passo para uma ruptura política, o que seria irreversível e seria muito ruim para o Brasil, porque nós estamos falando, Lucas, do presidente do Congresso Nacional e nós estamos falando dos partidos que compõem a base de governo do presidente Lula. Oi, Diego. Chama agora a Amanda Klein, que também tem pergunta para o presidente do PT, Edinho Silva. Oi, Amanda. Presidente, boa tarde, obrigada pela participação aqui no UOL News. De alguma forma o PT foi lançado nessa pauta de segurança pública, que às vezes é um pouco indigesto, mais delicada para a esquerda, e é uma pauta que a direita surfa com muita facilidade, mas desde a operação no Rio de Janeiro ficou claro que a maior parte da população, a maior parte da sociedade aprova operações que o PT classifica como chacina, como matança. Como é que o Partido dos Trabalhadores vai navegar por essa pauta de segurança pública, tendo em vista as eleições de 2026 e numa sociedade que defende uma punição maior, mais rigorosa para os criminosos? Como é que o PT vai se apresentar diante dessa pauta e como é que o PT vê esse tema do endurecimento das penas e de uma progressão de regime mais extensa, em que o criminoso fique mais tempo cumprindo pena em regime fechado? Presidente, Amanda Klein, nossa colunista, fazendo uma pergunta, ela apontou que as pesquisas recentes feitas sobre as operações no Rio mostrou que uma parte relevante da população, inclusive no Rio, não só no Rio, mas no país inteiro, aprovam essas operações que a esquerda, num geral, e o PT acaba chamando de chacina. Então ela pergunta de dois jeitos. Como o PT pretende retomar esse debate da segurança pública, de que forma mais popularmente, de olho nas eleições, dado que claramente houve uma chancela, por assim dizer, à operação do governador do Rio de Janeiro. Como é que vocês vão fazer isso, lembrando, na pauta popular? Primeiro, os cumprimentos à Amanda, é uma alegria dialogar com você. Olha, Amanda, eu penso que um partido como o Partido dos Trabalhadores, com 45 anos de vida, portanto, a sociedade brasileira sabe o que o PT pensa, conhece as nossas posições. Nós não somos contra que a polícia atue quando ela precisa atuar. Eu penso que um projeto sólido de segurança pública, primeiro ele pressupõe o uso da inteligência. Nenhum país do mundo combateu a criminalidade sem utilizar a inteligência. Também pressupõe você disputar os adolescentes com o crime organizado, porque nós vimos que boa parte daqueles que morreram no Complexo da Penha eram jovens que certamente o Estado não disputou eles com o crime. E também uma política que não seja populista e seja sólida de segurança pública pressupõe também você ter uma política de reinserção de apenados, porque nós sabemos que o crime organizado está dentro dos presídios. Se você não reinserir socialmente quem cumpre pena, claro que aquele que cumpriu pena vai voltar a buscar forma de sustento no crime organizado. Então, você debater segurança pública não é só você debater o confronto. A polícia de confronto tem que existir. Quando ela for chamada, que se caracterize uma situação de confronto, que ela possa agir. Mas claro que você combate o crime organizado, você combate a criminalidade com inteligência e, repito, foi isso que os países que venceram o crime fizeram. Eu penso que o PT tem que defender a sua proposta, né, nas diretrizes que eu estou expondo aqui de forma sintética nesse momento. Eu penso que o PT também tem que questionar que porque metade daqueles jovens que foram mortos na Operação da Penha não tinham passagem pela polícia e apenas 10 dos que foram mortos estavam no mandato de busca e apreensão, né, um dos mandatos de prisão emitidos pelo Poder Judiciário. Porque é claro que a sociedade que hoje bate palma quando 121 jovens foram mortos,
é a mesma sociedade que também pode ser vítima amanhã. Porque a polícia é a única que tem o monopólio para matar. Ela é a única que tem o monopólio para matar. Se ela banaliza esse monopólio da morte, de matar pessoas que muitas vezes não têm envolvimento com a criminalidade, todo mundo pode ser vítima. Hoje, a vítima ou as vítimas são famílias do Complexo da Penha. Mas nós vimos em São Paulo uma família de um estudante de medicina que também foi vítima. Então nós não podemos banalizar, nós não podemos normalizar, melhor dizendo, a morte para que a gente não banalize a vida. Repito, nós não podemos normalizar a morte para que a gente não banalize a vida. Então o Partido dos Trabalhadores tem que defender uma política de segurança, sim, mas é uma política de segurança que não seja populista e que esse populismo não torne vítimas pessoas inocentes. Então o partido tem que dialogar com a sociedade, tem que dialogar de forma franca. Agora, não é diminuindo o poder da Polícia Federal, não é você enfraquecendo a Polícia Federal, não é você impedindo que a Polícia Federal investigue que você vai enfrentar a criminalidade. Portanto, o projeto relatado pelo DERIT, que representa governadores, inclusive o Cláudio Castro do Rio, inclusive o Tarcísio São Paulo, o Jorginho de Santa Catarina e outros governadores que se alinharam nesse bloco, esse projeto ele favorece a criminalidade. Ele fortalece a criminalidade e fortalece a corrupção. Então nós não podemos concordar que esse grupo político tome uma medida jurídica a favor do crime organizado e a favor da corrupção. Presidente, eu queria agradecer pelo tempo. Sei que as coisas estão corridas aqui, andando pela COP, sem parar por muita gente que eu vi ali. Então, muito obrigado e uma boa tarde. Eu que agradeço a você, agradeço ao Diego, ao Ricardo, à Amanda e agradeço a toda a audiência do UOL. Um grande abraço. Diego?